Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Não importa a hora que você está ouvindo esse devocional, mas nós estamos nesse devocional abençoado, lendo e meditando o livro de Eclesiastes. E hoje nós chegamos ao último capítulo do livro de Eclesiastes. Que coisa maravilhosa! Como foi maravilhoso a leitura desse livro! E é muito bom saber que você permaneceu aqui. E nós vamos hoje agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse presente, pela noite que nos tem dado, pela vida, pela saúde. Muito obrigada a você que participa do Orando ao Meio-Dia. Obrigada a você que deixa seu like, seu comentário, que manda para mais alguém, compartilha. Obrigada a você que faz parte de grupos de WhatsApp, que esse vídeo chega até você. Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos ler hoje o capítulo de número 12 de Eclesiastes, que é o último capítulo desse livro tão lindo. Vamos ler então? O título é A Mocidade Deve Preparar-se para a Velhice e para a Morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto por um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou e atentou, e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Olhe só, que final de livro Salomão nos entrega. Olha como começa, do versículo 1 ao versículo 7. O que é que a gente encontra aqui? Lembra-te do teu Criador, quando nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Que maus dias são esses? As adversidades, os anos que se vêm. Lembrar-se na Bíblia sempre subtende ação. Quando eu me lembro de alguma coisa, eu botei a minha mente para funcionar. E é muito interessante. Às vezes, quando nós somos muito jovens, nós temos uma memória melhor, né? A gente decora texto, decorei muita apresentação de igreja. Hoje em dia já é mais difícil para mim, mas eu tento.
E a gente, quando vai ficando para mais idade, é bom a gente exercitar a nossa memória. Lembrar dos versículos que a gente aprendeu na mocidade, lembrar dos livros, pegar a palavra cruzada, isso é muito bom. Exercite a sua mente. Faça isso hoje. Eu vou te lançar um desafio. Você que está aqui, manda dizer para mim no comentário, se você quiser. Se você botou sua mente hoje para funcionar, depois desse devocional, para você lembrar uma coisa que parecia que estava esquecida, mas você ficou, poxa vida, aconteceu isso, uma coisa boa me aconteceu, um versículo que eu sabia, o primeiro versículo que eu li, né? Quando eu ganhei a primeira Bíblia, isso são lembranças maravilhosas, não é? Então faz isso, faz esse exercício de mente, manda dizer nos comentários, vai ser maravilhoso. E aí, isso se chama ação. Nós botarmos a nossa mente para funcionar. Isso é gratificante. Isso é um dom de Deus. É privilégio. Olha só. Quando Deus se lembrou de Abraão, olha o que é que diz lá em Gênesis, no capítulo 19, versículo 29. O que será que está dizendo lá? Gênesis 19, versículo 29. Quer ver uma coisa? Olha o que está dizendo aqui. Gênesis 19. Espera um pouquinho. Gênesis 19. Gênesis 19, versículo 29. Estou chegando, peraí. Gênesis 19, 29. Diz aqui, ó. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Deus se lembrou de Abraão. E por amor a Abraão, Deus tira Ló. Olha que coisa maravilhosa. Ora, se o próprio Deus está se lembrando, por que você não pode, nem eu, botar a mente para funcionar, para lembrar de uma coisa boa? É importante isso. Ele interveio na sua vida para o seu bem. Por isso, lembrar-nos do nosso Criador importa em agir da maneira que ele estabeleceu quando nos criou. O versículo 1 do capítulo 12 que nós estamos lendo hoje diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Então, enquanto você pode, lembre de quem te criou, lembre de quem está te dando vida, lembre de quem está te fazendo bem, lembre de quem está lhe dando fôlego de vida no dia de hoje, lembre desse Deus que está te curando nesse momento, se lembre das bênçãos que você já recebeu, lembre daquela cura que você recebeu há tantos anos atrás. Lembre do dia que Deus ministrou na tua vida uma bênção de cura. E glorifique o nome dele no dia de hoje. Ah, irmã Ivailza, mas eu já estou com muita idade. E daí? Lembre. O importante, você está vivo, você está viva. Lembre do teu Criador. Ainda há esperança. Nós estamos vivos. Vamos lembrar o que foi que ele fez por nós. Ele mandou seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para nos dar essa vida maravilhosa que temos hoje. O privilégio de estar aqui, nos alimentando com essa palavra poderosa que é a palavra de Deus. E aí, a gente vai encontrando aqui, ó. A gente vai vendo aqui nesse capítulo de número 12, que é muito interessante. Olha o versículo 7 do capítulo 12, o que é que vem dizendo, ó. Olha aqui. Diz aqui, ó. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Este versículo faz uma distinção entre o aspecto da pessoa humana que fica na terra no momento da morte e o que volta a Deus. Para pormenores sobre isso, ver o estudo da natureza humana. Olha só. Morrer com Cristo é bênção, porque nós temos a esperança de voltar para o Pai. Então nós temos que nos preocupar, sim, com o dia de hoje. Quando a gente chega no final desse livro, quando a gente junta o capítulo 11 que nós lemos ontem e nós juntamos com o capítulo 12 que nós lemos hoje, finalizando a leitura
desse livro maravilhoso que é Eclesiastes, diz o quê? Que no capítulo 11 foi falado para fazer o bem no tempo oportuno, não perder a oportunidade. Quando ele diz o quê? Lança o teu pão sobre as águas. Aí a gente chega no capítulo 12, que foi a nossa leitura de hoje, vai falar sobre a exortação do jovem, né? Ele vai dizer o que aqui? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Pinta um quadro da velhice. E às vezes a velhice para alguns é muita tristeza, mas para outros não. Hoje eu tive a oportunidade de reencontrar uma irmã e eu olhei para ela. Aquela mulher parecia tão nova para mim. E quando ela foi falar, ela disse, eu estou com mais de 70 anos. Eu disse, Deus te abençoe, querida. Por quê? Porque é uma mulher que louva a Deus desde a sua juventude, agradece a Deus, serve a Deus com sinceridade. Isso é maravilhoso, foi gratificante para mim. A alegoria fala do nosso espírito, da nossa alma, dos sentidos e provações. Olha o versículo 2 desse capítulo 12, que nós estamos terminando a nossa leitura. Diz o quê? Antes que se escureça o sol e a luz, antes que feche teus olhos, antes disso. De membros enfraquecidos, dentes cariados e vista curta. Nós falamos exatamente sobre isso, a velhice traz isso. Olha o que é que a gente vai encontrando nesse capítulo 12. Olha o retrato que vem falando esse capítulo 12. Olha que moldura maravilhosa. Olha o versículo de número 3. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores que já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. Já não tem mais força. Pouco sono, né? Voz enfraquecida, voz tremida. Outra coisa, cabelos brancos, mesmo que a gente pinta o cabelo, pega uma tintazinha aí e tinge, mas se quiser deixar branco também pode, não tem problema. Fraqueza em geral, dói tudo, não é? E a gente tem que ir para médico, tomar vitamina, mas tudo isso faz nos lembrar o nosso tempo de juventude, onde saíamos para evangelizar, caminhávamos a tarde toda, íamos para a igreja, para matutino, para vigília, para tudo alegre e feliz. Agora não, agora as coisas já vai diminuindo se você já tem idade, mas não desanime, você ainda pode fazer muito para Deus. E então, com uma figura notável, descreve a dissolução final. Olha o versículo 5. Como também quando tremerem o que está no alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso. Imagine um gafanhoto ser um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Chega um momento em que todos nós vamos nos despedir dessa terra. E as pessoas, uns ficarão chorando, outros se alegrarão, não importa. Quem foi não vai saber mais disso, né? E aí a gente vai encontrar e chega ao final. E a gente vai ver o versículo 13 e o 14 que finaliza esse capítulo 12. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Olha o final disso tudo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É o dever do homem e da mulher. Quando a Bíblia fala todo homem, está incluindo homem e mulher. E aí termina com o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo vai ficar patente aos olhos de Deus. Então, o melhor é seguirmos o mandato do Senhor. Viver com sabedoria, com sinceridade, com amor e buscando a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Essa foi a leitura do livro de Eclesiastes, que é um livro que nós já falamos aqui, que foi escrito. O livro de Eclesiastes foi escrito em 935 a.C., mais ou menos, cerca disso aí, com seu autor Salomão.
e que ele foi escrito já no final da sua vida. Salomão, ele foi um homem sábio, ele foi um homem rico, ele foi um homem que viveu a sua juventude, viveu a sua adolescência, a sua juventude, a sua parte adulta, a meia-idade, ele viveu, errou, acertou. Agora ele chega no final da vida e ele vem trazendo os ensinamentos, as lembranças. E o que é que ele diz? É tudo vaidade. Tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, o conselho que Salomão termina aqui é lembrando a juventude que viva os seus dias, mas viva com sabedoria. É o que ensina a todos nós. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8. É muito bom repartir com você o conhecimento da palavra de Deus. Espero que você tenha gostado e você pode dar sugestão sobre o que você quer que se faça esse devocional, mas a minha oração é que nós possamos continuar lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos continuar lendo essa palavra que é rica, que é viva e eficaz. Beijo no seu coração e, se o Senhor nos permitir, espero você aqui orando ao meio-dia. Deus continue nos abençoando. Muito obrigado por você estar aqui.